E aí, qual é? Finalmente, duas coisas aconteceram. Finalmente, a Evelyn Tite veio e finalmente a Naobaka quebrou a maldição do quinto membro. Pra quem não sabe, tem uma piada bastante tempo na Naobaka que basicamente eles não conseguem ter um quinto membro. Eles tinham a Cici e entra a Meilin. Quando a Meilin chega, a Cici, acho que até bastante tempo antes, tinha saído. Aí então, eles tinham lá os 4 membros e entra o Raviel e a Meilin sai. E agora, finalmente, com a Evelyn chegando, temos 5 membros, ninguém saiu. Ainda. Porque ainda pode sair no futuro próximo. Eu duvido muito que vá acontecer, mas a possibilidade existe. E eu sei também que foi feito bolão pra tentar apostar qual ia sair. Vocês são pessoas cruéis. Mas eu também faria, porque eu também sou uma pessoa cruel. Mas desse bolão eu posso falar que eu não participei. Esse aí eu tô limpo. Desse aí. Outras coisas é outras coisas. E lembrando que agora que o drama do quinto membro acabou, nada impede que tenhamos o drama do sexto membro. Então nada tá confirmado que a Naobaka vai se manter estável agora não. E vale lembrar, pra quem não entende ironia e piada, sim, isso que eu falei até agora, diz que drama do sexto membro, esse tipo de coisa, obviamente é ironia e piada. Eu não acho e não quero que a Naobaka passe por dramas, então relaxa, é meme. Isso posto, vamos então pro ponto principal do vídeo, que é analisar tanto a questão de design, também um pouco a questão de comportamento da personagem, pessoa, e a lore da Evelyn Tite. Porque assim, cada VTuber atrai um nicho. Mesmo VTubers de uma mesma agência ou de uma mesma empresa tendem a atrair nichos diferentes. Um bom exemplo prático disso é a Hololive Advent, que tem 5 membros e 4 canais e cada um deles tem vibes bem diferentes. Por exemplo, a Shiori é mais obrigada com seus traumas, a Nerissa é mais irmãzona mais velha, a Bibo é uma chique poster gigantesca e as gêmeas são basicamente diabetes em forma de vídeo. E é o que eu falei, uma mesma geração, uma mesma agência, nichos bem diferentes. Tá, o tempo que vai ser subnicho, porque estamos no nicho de VTuber com esse subnicho de poster, coisa assim, mais devagar. Obviamente, o mesmo ocorre com a Naobaka. A Evelyn agora atrai um novo subnicho que nem o Toshi, nem o Dante, nem a Ares e nem o Raviel atraem. Porque assim, grande choque, é uma pessoa diferente que tem gostos diferentes e por isso atrai pessoas diferentes. O que é uma frase que surpreende o total de 3 pessoas no máximo. Mas vamos lá, quais subnichos pode dizer que a Evelyn acaba pegando, tanto pelo design dela quanto pela forma que ela age? Primeiro, obviamente, o de apreciador de waifus de respeito. Nicho que eu devo dizer que sim, eu me incluo e devo dizer também que sim, ela é uma waifu de bastante respeito. E eu diria até que ela mostra muito esse respeito. Talvez um pouco até demais. Ninguém tá reclamando disso. Com certeza não. Mas até que a pessoa precisa bastante disso, né? É bom ver isso às vezes. Outro nicho que ela atrai, obviamente, é a parte do canto, o nicho de cantora. Isso, querendo ou não, a Naobaka meio que tava em falta faz um tempo. Claro, tem umas cantorias aqui e ali, tem umas coisas de musiquinha especial e cover, mas a gente sabe que desde o concorrido faz tempo que a gente não tem a cantora da Naobaka. E agora a gente volta a ter essa cantora. O que sim, com certeza é bom. E em geral, até surpreendente ter mais cantora na Naobaka, sabe? Em geral, a agência de VTubers gosta de fazer essas coisas de um monte de cantor e tudo mais, pra fazer uma coisa bem mais idol. Mas a Naobaka não é bem assim. Talvez até porque o mercado brasileiro é bem diferenciado, mas a gente não tem tanto cantor assim na Naobaka. E outro que pode acabar entrando é o, entre aspas, nicho de irmã mais velha ou menina responsável, séria. Basicamente, um nicho similar a Crone ou a Nerissa, ou Live English. Ambas têm nicho de, por assim dizer, ter uma live mais tranquila, uma live mais de boa, não é uma live muito louca e shit poster. É uma live que tem sim bases mais engraçados, mas ela costuma ter mais um ritmo tranquilo. Não dá pra considerar que vai ser isso, que ela vai ser esse nicho mais calmo e tranquilo, porque não dá pra saber como é que vai ser o futuro. Mas, na fala e modo de agir dela, ela lembra bastante essas duas VTubers, que trazem esse tipo mais tranquilo e de boa de live. Mas é claro, o que temos até agora é basicamente só o início. Muitas vezes, sim, esse início da versão inicial pode mudar bastante. Um bom exemplo de uma coisa que mudou bastante foi um caso do Live Japão, que no caso foi com a Chloe da HoloX. Quando você vê o debut da Sakamata Chloe, você pensa, nossa, que fofinha, boazinha, tranquila, vai ser uma VTuber bem açúcar. E com o tempo, não demorou muito na verdade, o pessoal percebeu que não, ela não é muito açúcar e diabetes, ela é bem mais... vocês estão ligados. Então nem sempre a introdução inicial define como o VTuber vai agir. Você pode ter algumas ideias de como ele mesmo se comporta mais ou menos, mas muita coisa muda do tempo de live.
Então, apesar de que sim, a Evelyn tem características que lembram uma VTuber mais tranquila, pode ser que do nada a gente tenha uma alma shitposter lá dentro, ou uma coisa mais esquisita, vai saber. Por enquanto, o esquisito dela é só ela gostar de comer Nutella com requeijão, o que... tá, né? Já vi pessoas comendo coisa pior, especialmente americanos, então não me surpreende muita coisa. E bom, indo agora para o design, finalmente temos o design final dela. E talvez alguns saibam, mas eu fiz um vídeo antes comentando sobre especulações do design dela e outras coisas no vídeo anterior a esse. Não anterior direto, mas semana passada. E eu não acho que acertei muita coisa não. Também não tinha como saber muita coisa, porque né, a silhueta não era tão boa pra me ajudar. Mas não acho que foi muito preciso questão da roupa. Em sua aparência é meio óbvio, ela teria um corpo relativamente equilibrado, que de fato ela tem. A pele que eu acho que ela é mais potente do que eu esperava, mais devago. E o olho verde e o cabelo rosa comprido, você sabia. Então, errar isso era meio que uma coisa bem impossível. Mas o resto, sim, era possível errar, tanto é que sim, eu errei. Mas como eu vou saber, o guarda-roupa dela tem aproximadamente uns 100 anos, porque não é roupa de pirata bem antiga. Quer dizer, ela é uma pirata, então deve ter aprendido um pouco isso? Talvez, mas fazer o quê? E o design dela é bem pirata clássico, que é meio oposto a Lore, que é meio não pirata clássico, mais gangster. O que é uma coisa curiosa. E com a pirata clássica, ela usa roupas similares às do século XIX/XX. Em resumo, uma camiseta aparentemente bem leve, bem tranquila de usar, sabe? Parece com um vestido. O que eu não sei o nome real disso. É basicamente como se fosse só meio vestido, só a parte de cima do vestido. Não sei se tem um nome específico pra isso, mas é basicamente isso que a camiseta dela é. Com esse negócio marrom, que eu acho que o nome é espartilho, mas eu não tenho certeza, pode ser só um casaco esquisito. Mas eu acho que é um espartilho, que sim, era uma coisa comum da época das navegações, da época dos piratas. E ela também tem em cima dele um cinto de faces vermelhas, que é meio que uma cor padrão na roupa dela. Tanto que o casaco que ela tem, que parece um casaco bem cheio e bem antigo de couro, também tem vermelho em seus detalhes. Então ela tem vermelho no casaco dela, nessa faixa enrolada, e numa cinta que ela tem que desce da saia. O que mostra que sim, a cor vermelha é bem usada para fazer os detalhes dela, o que é uma cor bem chamativa para esse design, que em geral tem cores mais próximas de branco, algumas coisas em preto, e o rosa que é uma cor bem clara. O vermelho destaca bastante por ser bem fora dessas cores mais claras, tendo um tom mais forte. Já a cintura tem uma saia, que é uma saia também padrão, que vai sair um pouco perto do joelho, e é uma saia preta que parece feita de couro, e que também é um pouco uns shorts, até um pouco design da Kafka. Tipo esses shorts barra saia que a Kafka usa, que eu não sei o nome, é uma coisa que a Evelyn usa. Eu não faço o nome se é short, saia ou short saia, sei lá o nome dessa bodega. Seguido pelas clássicas meia calça, que muitos modelos femininos usam e a galera gosta. Além do que, né, vale citar, essa meia calça cobre muita coisa da Ortobon aí. E é um detalhe que honestamente eu acho bonito, então é bacana ver uma VTuber usando esse detalhe. Não é muito comum aqui no Brasil dos grandes usarem. Então uma coisa que achei bonita ver na Evelyn, é uma coisa que pra mim agrega bastante o design dela, faz ele ficar mais bonito e atrativo na minha opinião. E é claro, também tem as botas que são bem grandes, vão praticamente até próximo do joelho. Normalmente segue o padrão bem próximo do que eram os antigos piratas usavam, botas compridas, com esse detalhe meio piratesco. E sim, pra perna dela essa bota é gigantesca. Mas não chega nem perto da campeã bota longa, que no caso é a boneca Pokémon, que é do Team Star, que tem essas botas. Por favor, ninguém que tem consciência use botas desse tamanho que atrapalham o seu caminhar. Mas voltando ao que importa aqui, que a Evelyn, sim, o design dela é bem bonito, puxa as inspirações mais de pirata dela do que eu esperava. Visto que a hora dela foca toda a parte de gangue dela, eu esperava que ela fosse mais ter um design de gangster do que de pirata. O que me surpreendeu um pouco a ser bem mais piratesca. Ainda mais ela ser um piratesco, mas bem diferente de outro pirata VTuber que a gente tem, no caso da Hololive japonesa, que é a Marnie. Você pegar o design da Evelyn e da Marnie, as duas têm a mesma inspiração que é o pirata, as duas também são um tipo de corpo relativamente parecido, só que no caso a Evelyn é maior que a Marnie é bem mais tampinha do que a Evelyn, mas ainda assim, mesmo ambas as piratas, a diferença de visual é bem clara. O que honestamente é uma coisa que eu gosto de ver, né? Mas com modelos e ideias parecidas, o quanto o design pode variar entre si. Ambas são piratas, mas seguem caminhos bem distintos. E é claro, a gente também tem o Leviathan, que é basicamente um Zora. Resumindo, mistura o Zora do Breath of the Wild com os Zoras clássicos, que são azulados, e pronto, você tem basicamente a base do que é o Leviathan. E novamente, não chega nem perto do que é o Leviathan mitológico. Como eu disse no vídeo anterior, o Leviathan mitológico, o mais próximo seria desse Leviathan, seria uma baleia gigantesca, não uma baleia humanoide, mas uma baleia mesmo, ou um dragão gigantesco. No caso da Evelyn, o Leviathan dela segue bem mais o padrão do que o Anubis do Raviel segue, uma coisa bem mais humanoide, o que faz sentido já que aparentemente
a base da lore desse grupinho da geração nova da Nelbaka é meio uma ideia de criaturas mágicas seladas, e as criaturas mágicas têm essa aparência mais humanoide. E honestamente, como uma criatura, o Leviatã é uma criatura assim bem feita. E diferente do Raviel, que a gente tinha bem o Anubis para seguir o padrão, e aqui a gente sabe muito bem como é o Anubis, o Leviatã não seguiu o padrão de como é o Leviatã. Então o design dele foi feito mais em aberto e puxou bem mais para a parte de predadores gigantescos do oceano, no caso especialmente os tubarões. E honestamente sim, ficou um design bem bonito. Eu compro uma cartinha de Yu-Gi-Oh! Fácil com esse design aí, ou uma coisa do tipo. É o que eu falei, é uma criatura que foi criada do vácuo, afinal ele não é o Leviatã mitológico, mas ainda assim tem uma aparência muito agradável, é uma aparência bem chamativa e que é legal de ver e que tá ligado ao tema, tanto pirata quanto oceano que ele carrega. E como eu disse, eu também gostei bastante do design dele, acho que ele e a Evelyn se completam bastante em questão de design. E indo agora para a análise da lore, a lore dela foi um pouco complementada no debut, o que é padrão quando uma lore lança. E ela estende um pouco mais o que o trailer mostrou, e como eu falei, no trailer a lore tá bem parecida com a do Raviel. Já no debut ela começa a comentar mais coisas e difere mais a lore do Raviel. Ainda assim, a base é a mesma. Pessoa de moral questionável vai em um local com segurança alta e pega um colar mágico. Só que no caso da Evelyn, parece que o local com segurança alta não tinha uma segurança tão alta assim, e era mais aberto ao público. Mas já chegamos lá, vamos começar do início, que é ela comentando sobre a infância dela. E resumindo, ela tem uma infância relativamente complicada. O pai dela era meio ausente, ela sofria bullying na escola e não conheceu bem a mãe dela, a mãe biológica no caso. E basicamente, pra ela, a mãe dela era uma pessoa que cuidava dela, que não fica claro se é uma babá, uma funcionária do pai dela, uma coisa do tipo, mas alguém que se importava e cuidava dela. E meio que as duas criam uma relação bem mãe e filha. As duas se importam realmente uma com a outra e a mãe dela queria que ela se cuidasse na escola, que ela respondesse os valentões. O que não deu muito certo, porque apesar de ela ter respondido e ter conseguido sobreviver na escola e no bullying, ela meio que foi longe demais e acabou se tornando o problema da escola, o que é cômico. É basicamente um meme de você tem que fazer tal coisa, aí a pessoa faz demais e você vira e fala, mas não tanto. Mas depois que a pessoa defendeu, ela acabou sendo os limites e meio que indo pra diretoria e ficando em castigo várias vezes. Porque a gente sabe, desde o trailer, que ela sempre foi uma menina meio arteira e bagunceira, e meio que isso fez ela ficar ainda mais arteira e bagunceira. E com o tempo, esse modo de agir com as outras coisas que estão ao redor dela, fizeram ela juntar um grupinho de amigos e criar essa ganguezinha dela. Que é mais uma gangue de baderneiros e bagunceiros do que de fato uma gangue de criminosos. O máximo que eles fazem é pichar umas casas e ficar na lan house. Não é o que chamaria de um grande criminosos. E parece que com o tempo ela parou de querer pichar sem autorização e começou a pichar com autorização, o que é bem longe do que um mafioso ou gangster faria. Então como eu disse, é mais um grupinho de bagunceiros do que de fato gangsters. É mais aquele meme de um bando de serviço mafioso, acho que é mais ou menos isso. E com o tempo, pra ela, ir na lan house e pichar começou a ficar uma coisa mais tediosa e chata. Mas ela foi levando a vida até que um cara, do nada, meio que virou e falou, opa, tem uma exibição legal no museu, vai dar uma olhadinha, pode ser massa e tal. E ela, com a galera dela, vai até o museu e no museu, eles estão lá de boa e acontece o rolo com o colar que ele gruda no pescoço dela. E é nesse ponto que começa a dar problema, porque ela vai meio que pro canto tentando entender o que aconteceu com ela e do nada, um dos, entre aspas, amigos dela, meio que ataca ela pelo colar. Ela não explica como o amigo atacou ela, também acho que nem precisa, mas a hora de tentar fazer isso com ela, o Leviatã acorda e meio que manda o cara de caldo. Ele basicamente invoca a pororoca pro cara e ele sai correndo, se ferrando com água. Pororoca! É basicamente isso. E depois pensa na automática e vai pro quarto dela, volta pra casa e tudo mais. E lá, do nada, aparece esse stand de Jojo gigante encarando ela. E maior que tá tocando aquela musiquinha básica, sabe? Jojo, Golden Wind. Desculpa quem tá ouvindo pra esse momento vergonha alheia, mas basicamente imagino que o cara chegou lá e começou lá o spam de onomatopeia e a musiquinha tocando e a Ivy só olhando pro cara lá. Eu imagino que foi basicamente essa vibe que o Leviatã passou, mas não consigo prever como foi. Mas basicamente, nesse momento, o Leviatã propõe um acordo com ela, que a Ivy vai e aceita, e ela descobre o passado do Leviatã. E que ele, o colar, nasceu da ganância dos piratas, o que normalmente traz tema de ganância pra essa lore dos colares. Já que o colar do Raviel, no trailer, também fala que a ganância tem o seu preço.
Então é bem provável que sim, os colares dourados estão ligados a essa emoção e nasceram dela de alguma forma. Talvez basicamente uma montada de ganância se juntou e formou o colar? Talvez. Ou talvez uma criatura mística criou o colar? Também é possível. Mas não sabemos direito o que forjou os colares. O que sabemos é que o Leviatã nasceu desse jeito, sendo a ganância condensada de todos os piratas que habitavam aquela região. E vários piratas já o possuíram, inclusive Edward Teach, o Barba Negra. E lembrando aqui, possivelmente só usou ele por pouco tempo, 2 anos no máximo. Afinal, o legado de pirataria do Barba Negra durou apenas isso, 2 anos. Eu sei, né? Parece que ele foi um pirata lendário que navegou durante anos e anos nos mares, mas não, na verdade o Real Barba Negra só durou 2 anos. Cômico e inesperado, né? Eu sei. Mas o Barba Negra pegou o colar e usou ele por um tempo até basicamente quase perdido e parar no museu. Então ele fica lá até a Evelyn roubar ele, ou como ela fala, pegar ele emprestado. Só que, né, sem prazo para devolução, o que na minha base aqui é basicamente roubo. Tudo bem que ela fala, em teoria, o colar é da família dela, mas eu não sei dizer o quanto ela tá certa. E por isso que sim, eu ainda digo que sim, foi roubo. E suposto, agora basicamente tá dando colar pra se divertir, fazer umas coisinhas também, usando ele pro bem. Ela não fala pra que ela usa, mas eu acho que ela basicamente virou uma heroína da região, sabe? Uma coisa meio Homem-Aranha. Sabe aquele negócio de amigão da vizinhança para os criminosos aqui e ali? Eu imagino que seja isso que ela faça. Mas, como eu disse, realmente não dá pra saber. E bom, como eu falei nesse vídeo, realmente, em comparação ao trailer, a lore aprofundada é realmente bem mais completa e tira um pouco aquele negócio de ser parecida com a do Raviel. Porque enquanto o Raviel foi até a pirâmide pra roubar a pirâmide, a Ivy parece que foi mais pra até o museu, pra ver o museu se divertir, não pra roubar o museu. Talvez ela fosse roubar o museu de fato, talvez, mas a visão que ela deu e trouxe, aparentemente não, ela foi mais pra visitar e ver o que tinha lá. Isso muda as batidas da história. Enquanto o Raviel foi até o colar, pegou o colar e é culpado pelo que aconteceu com ele, em teoria, a Ivy não queria o colar, não foi lá pegar o colar, acabou sendo atraída até ele, o colar voou até ela. Então, no caso, enquanto o Raviel é o culpado, a Ivy é mais, entre aspas, a vítima do colar. E sim, para a narrativa, isso muda muita coisa. Você ser um culpado e uma vítima é bem diferente na narrativa. E é por isso que eu falei que no trailer pareceu que ela era culpada, que ela foi roubar o colar, porém o colar acabou indo para ela antes. Já a narração dela, não, parece que o colar não era o alvo dela, ele só basicamente foi porque gostou dela. Isso sim, muda bastante a história e eu gostei mais pra Ivy essa versão da história. Com isso dito, eu acho que por hoje, isso é só. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal, tentando mudar um pouco tudo aqui do canal, então vai ser bom ter uma galera apoiando agora. Compartilhe o vídeo e se quiserem, por favor, comente aqui embaixo. Eu também tenho a Twitch, o canal de cortes e também tenho o Twitter, então se quiser, me sigam lá. Todos os links, não só para as minhas redes, como para as redes dos VTubers, estão todos aqui embaixo. Agora aqui tem um vídeo antigo meu, um vídeo do canal de cortes, se gostarem, por favor, deem uma olhada, são bem legais. Então, por favor, apoia aí. E bom, por hoje isso é só e até a próxima. Falou!